Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ouvir relatos que não foram feitos para os fracos, histórias reais, vividas por funcionários de necrotérios que nunca mais foram os mesmos depois daquela noite. Apague as luzes, respire fundo e prepare-se para entrar no lado mais silencioso e mais assustador da morte. Relato 1. O corpo que mudava de posição. Eu trabalhava no necrotério do hospital havia pouco mais de um ano e já tinha me acostumado com barulhos estranhos, portas que rangiam e aquele silêncio pesado das madrugadas. Nada me abalava, até aquela noite. Era por volta das 3h17 da manhã, quando eu fui fazer a conferência final dos corpos que chegariam para a liberação no dia seguinte. Entre eles, estava o de um homem de aproximadamente 40 anos, vítima de um infarto. Nada de anormal. Ele havia sido colocado na maca, coberto até o peito, braços alinhados ao lado do corpo. Quando passei novamente pelo corredor refrigerado, algo me chamou a atenção. O braço esquerdo do morto estava dobrado, como se ele tivesse tentado alcançar o próprio rosto. Achei que algum técnico tivesse mexido e não tivesse avisado. Acontece. Endireitei o braço, ajeitei tudo como deveria e continuei o checklist. Mas minutos depois, quando retornei para anotar o número do lacre, o braço estava levantado outra vez, só que agora mais alto, quase formando um ângulo de 90 graus. Senti um frio percorrendo a espinha. Toquei no braço, rígido, duro como deveria estar. Não era rigor mortis passando. Aquilo já tinha começado horas antes. Mesmo assim, baixei o braço de novo, respirei fundo e fui até a sala ao lado. Quando voltei, menos de 2 minutos depois, o corpo inteiro havia mudado de posição. A cabeça estava virada para mim, os braços cruzados sobre o peito, e a boca, antes fechada, agora estava entreaberta, como se tivesse começado a dizer algo e tivesse sido interrompido. A sensação era de que ele estava me encarando, mesmo morto. A minha reação foi automática. Corri para chamar outro funcionário. Quando voltei com ele, tudo estava normal. Os braços alinhados, a boca fechada, a cabeça na posição correta. Oh, cara, o corpo mexeu, eu juro. Eu falei. Ele entrou na sala, deu uma olhada rápida e franziu a testa. Como assim mexeu? O braço, a cabeça. Eu vi. Ele estava de um jeito e quando voltei estava de outro. Ele respirou fundo, daquele jeito meio impaciente. Olha, às vezes, depois de algumas horas, o rigor mortis muda de estágio. Pode parecer que mexeu, mas é só o corpo travando de novo. Eu sabia que aquilo não era verdade. Não do jeito que eu tinha visto. Na prancheta e saiu, achando que eu estava cansado. Fiquei sozinho ali, tentando convencer a mim mesmo de que era só cansaço. Mas quando me virei para fechar o armário de instrumentos, ouvi um toque, toque, toque. 3 batidas leves, vindo exatamente da maca onde o corpo estava. Não era rigor mortis, não era ar aprendendo, não era imaginação. Era como se alguém estivesse chamando. Depois daquela noite, eu nunca mais questionei uma coisa. No necrotério, o silêncio quase nunca é silêncio de verdade. E isso foi só o começo. Agora vamos para o próximo caso, ainda mais estranho e perturbador. Eu estava no meu turno da madrugada, fazendo a organização final dos documentos do necrotério. Era uma noite comum, tudo silencioso, sem nenhum procedimento pendente. Na sala ao lado, 3 corpos aguardavam liberação. A porta estava fechada, as luzes apagadas. Silêncio absoluto. Enquanto eu preenchia um formulário, ouvi alguém me chamar. Ei, parecia um sussurro, baixo, rouco, mas claramente humano. Levantei a cabeça na hora, olhei pelo corredor, nada. Continuei escrevendo. Segundos depois, moço. Só que dessa vez não foi do corredor, foi da sala dos corpos. Fiquei congelado. Me aproximei da porta devagar, tentando ouvir melhor. O coração batendo tão forte que eu senti o pulso nos ouvidos. Encostei o ouvido na porta.
Silêncio. Fiquei ali parado por alguns segundos, quando ouvi de novo. Aquilo fez meu estômago gelar. Não era grito, não era gemido de dor, era um chamado, como se alguém estivesse tentando conversar. Abri a porta devagar, esperando encontrar alguém vivo. Um erro, um engano, qualquer coisa lógica. Mas a sala estava do jeito que deixei. 3 macas, 3 corpos lençóis cobrindo tudo até o peito, luzes apagadas. Entrei e liguei a lâmpada. O silêncio era tão denso que parecia preencher o ar. Quando fui sair, escutei meu nome, claramente. João parecia ter vindo da maca do canto. Eu senti as pernas ficarem fracas. Olhei para os corpos, um por um, tentando encontrar qualquer explicação racional. Nada se mexeu, nada mudou. Nenhum som além do meu próprio respirar. Desliguei a luz e saí da sala sem olhar para trás. Quando fechei a porta, o som veio de novo, mas dessa vez do outro lado da madeira, pertinho, quase no meu ouvido. Não vai? Eu corri pelo corredor inteiro sem pensar 2 vezes. Desde aquela madrugada, eu nunca mais entrei no necrotério com as luzes apagadas, porque uma coisa ficou muito clara para mim. Os mortos não sempre ficam calados. Alguns ainda querem conversar. Agora, prepare-se. O próximo relato é ainda mais inquietante. Relato: a última palavra do corpo 14. Aquela noite abafada de quinta-feira. Às 02h13 da manhã, chegou um corpo novo. Homem, 39 anos, morte violenta. A ficha dizia apenas agressão, sem detalhes. Coloquei o corpo na mesa de autópsia. O rosto dele ainda tinha marcas profundas e os olhos estavam semicerrados, como se ele tivesse medo no momento da morte. Enquanto preparava os instrumentos, comecei a ouvir um som baixo, um chiado. Achei que fosse o ar-condicionado esquentando de novo, mas o som vinha da mesa, mais exatamente da garganta do corpo. Me aproximei devagar. A pele do meu braço arrepiou quando o som virou um sussurro rouco, impossível de ter vindo de um morto. A mão dele tinha tatuagem. Soltei o bisturi sem perceber. A voz continuou, fraca como o ar escapando. Um corvo. No pulso. Foi ele. Minha respiração travou. Olhei para o rosto do homem. Os lábios se mexeram. Não era espasmo, não era ar preso no tórax. Eu já tinha visto tudo isso antes. Aquilo era outra coisa. Tentei recuar, mas meus pés não obedeceram. Diz para minha irmã que eu tentei correr. A luz acima da mesa piscou, longa e lenta. O corpo ficou imóvel por alguns segundos. Eu já queria chamar o segurança, desligar tudo, sair correndo. Mas a voz voltou, dessa vez mais clara, como se ele estivesse lutando para terminar. O nome dele é Silêncio. O peito do corpo afundou de uma vez, soltando um último suspiro seco. Depois, nada. Sem movimento, sem som, só a luz oscilando. Anotei no relatório que o corpo apresentou liberação de ar pós-morte, porque é isso que um legista normal escreveria. Mas a verdade, aquele homem morto não só me disse quem matou ele, como deixou um recado direto para a família. E o pior de tudo, horas depois, quando fui conferir os pertences recolhidos na delegacia, encontrei uma foto nos autos. O principal suspeito do caso tinha exatamente o que o morto descreveu. Um corvo tatuado no pulso. E agora, próximo relato. O fantasma atrás da mesa de autópsia. Eu estava sozinho no necrotério naquela madrugada chuvosa. O corpo recém-chegado ainda estava na mesa de autópsia. Homem, 28 anos, vítima de atropelamento. Era um caso simples, ou pelo menos deveria ser. Terminei os primeiros exames e me virei para pegar o bisturi. Quando olhei para a mesa de novo, meu coração travou. O corpo não estava mais na posição em que eu tinha deixado. Os ombros estavam levemente erguidos e a cabeça virada diretamente para mim. Tentei me convencer de que era só espasmo pós-morte, mas meus olhos sabiam a verdade. Aquilo não era reflexo,
O ar ficou pesado, gelado, quase difícil de respirar. Foi então que ouvi passos lentos, arrastados, vindo do corredor da câmara fria. Eu estava sozinho no prédio. A luz piscou. Uma vez, duas. Olhei para o vidro da porta do necrotério e quase deixei o bisturi cair. No reflexo, havia alguém em pé atrás de mim. Alto, pálido, roupas rasgadas, as mesmas roupas do corpo na mesa. Virei rápido. Nada. Mas no reflexo, ele ainda estava andando parado, imóvel, me encarando. Então, no vidro, só no vidro, ele abriu a boca, sem som, só o movimento dos lábios. Eu não morri sozinho. A luz apagou por um segundo. Quando voltou, o reflexo tinha desaparecido. E o corpo na mesa estava rígido, imóvel, exatamente como antes. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei o que vi naquela porta de vidro. E até hoje, sempre que entro no necrotério, primeiro eu olho o reflexo, porque às vezes ele aparece antes do corpo. Prepare-se, o próximo relato é ainda mais inquietante. Era por volta das 4h da manhã, quando trouxeram o corpo dela. Mulher, 34 anos, parada cardíaca em casa, sem sinais de violência, sem marca alguma. Parecia estar apenas dormindo. Coloquei o corpo na mesa de aço e comecei o protocolo. O rosto dela era sereno, quase calmo demais para alguém que tinha morrido poucas horas antes. Enquanto organizava os instrumentos, notei algo estranho. Os olhos dela estavam entreabertos. Pensei que eu mesmo tivesse deixado assim, então fechei. Continuei trabalhando. Quando olhei de novo, estavam abertos de novo. Bem abertos, fixos em mim. A sensação foi tão forte que precisei piscar várias vezes, tentando me convencer de que era só reflexo muscular. Mas não era, porque no instante em que dei um passo para trás, ela moveu os olhos, seguindo meus movimentos pela sala. O corpo inteiro imóvel, mas os olhos vivos. Engoli seco. O necrotério ficou silencioso de um jeito absurdo, como se até o ar-condicionado tivesse parado para olhar também. Aproximei devagar, muito devagar. Quando cheguei perto, percebi que as pupilas dela tremiam, como se estivessem tentando focalizar algo atrás de mim. Virei a cabeça para ver o que era. Nada. Mas quando olhei para ela de novo, os olhos estavam fechados, completamente. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Talvez fosse só espasmo ocular. Raro, mas possível. Peguei o bisturi. Quando me virei, ela estava sentada na mesa, os olhos abertos, fixos nos meus. A cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse curiosa. Dei 2 passos para trás, tão rápido que bati na bandeja de instrumentos. O corpo permaneceu sentado por alguns segundos. E então caiu para o lado, como se tivesse desmaiado outra vez. Corri para a porta do necrotério, mas quando olhei de volta antes de sair, ela estava novamente deitada, na posição exata em que havia chegado. Mãos cruzadas, olhos fechados, como se nada tivesse acontecido. Registrei como morte súbita comum, porque ninguém acreditaria naquilo. Mas desde aquela noite, sempre que entro no necrotério, verifico os olhos dos corpos 2 vezes, porque alguns ainda não aprenderam a ficar fechados. Se você achou essa história pesada, espere até ouvir a próxima. O que aconteceu a seguir deixou até profissionais experientes apavorados. Próximo relato. O menino que acordou na geladeira mortuária. O necrotério estava silencioso demais naquela madrugada. O ar parecia mais pesado do que o normal, úmido, quase vivo. O legista Marcos tinha acabado de terminar um laudo quando ouviu um som vindo do fundo do corredor. Um estalo metálico, como se uma das gavetas refrigeradas tivesse se aberto sozinha. Ele franziu o senho. Ninguém deveria mexer ali àquela hora. Caminhou até a fileira gelada, sentindo o ar ficar ainda mais frio conforme se aproximava. Uma porta estava entreaberta. Gaveta número 14. Ele puxou devagar.
Dentro dela havia o corpo de um menino de uns 10 anos, pálido, com os dedos roxos e o rosto preso numa expressão de pânico congelado no tempo. Marcos conferiu o relatório. Óbito confirmado às 7 horas. Causa: suspeita de abuso e agressão. Nada que já não tivesse visto. Nada que justificasse aquela porta aberta. Mas quando ele se virou para fechar, ouviu algo que fez o sangue gelar. "Tá escuro aqui!" A voz era baixa, rouca, de criança. Marcos achou que estava ouvindo coisas. Colocou a mão na testa, respirou fundo, mas a voz voltou. "Me tira daqui, por favor." Dessa vez, ele viu. Os lábios do menino tremiam, levemente, como se tentassem formar palavras que o corpo morto não conseguia mais acompanhar. Marcos deu 2 passos para trás, quase caindo. Não, impossível. O peito da criança, totalmente rígido, pareceu inchar em silêncio, como se ele tentasse respirar, mas não conseguisse. A mandíbula deslocou um pouco, fazendo um estalo seco ecoar pelo necrotério. E então, com a voz falhando, quase sem som, o menino sussurrou: "Ele entrou no meu quarto. Ele vai entrar aqui também." Marcos sentiu as lágrimas involuntárias subirem. Aquilo não era delírio. Ele estava vendo, ele estava ouvindo. "Quem?" perguntou, tentando manter o controle. "Quem fez isso com você?" A criança moveu o olhar. Não o corpo, apenas os olhos. Eles se viraram totalmente para o canto esquerdo da sala, onde havia apenas um espelho velho e manchado. "Ele fica atrás de mim. Sempre atrás." Marcos olhou para o espelho. Por um segundo jurou ver uma sombra alta, de ombros largos e cabeça inclinada, parada atrás de si. Mas quando piscou, desapareceu. Quando voltou o olhar para a gaveta, o menino já estava imóvel outra vez. Olhos parados, rosto sem vida, como se nada tivesse acontecido, exceto por um detalhe. A porta da gaveta fechou sozinha, devagar, fazendo um chiado gelado cortar o silêncio. Marcos deu um passo atrás, seu corpo inteiro arrepiado. E ao lado da chave da sala, algo novo apareceu, algo que não estava lá antes. Um bilhete, molhado, escrito com letra infantil. "Ele ainda está comigo." Esse foi o relato do menino que acordou na geladeira mortuária. Mas o necrotério ainda tinha segredos que ninguém ousava comentar. No turno seguinte, algo aconteceu com um corpo recém-chegado. Algo que nenhum funcionário conseguiu explicar. Próximo relato. A criança que segurou o pulso do legista. Era quase 3h da manhã quando o corpo chegou. Menina, 9 anos, vítima de atropelamento. Segundo o laudo preliminar, morte instantânea, sem chance de reanimação. O legista Ricardo ficou encarregado do exame. Ele já tinha visto de tudo, mas crianças sempre deixavam uma marca diferente. Colocou a menina na mesa de autópsias. Rosto delicado, cheio de arranhões, braços rígidos, os dedos ainda travados como se estivessem tentando segurar alguma coisa no momento da morte. Ricardo começou o procedimento com cautela, mas algo estava errado. A temperatura do corpo estava menos fria do que deveria, como se tivesse saído da geladeira há pouco, mas ela estava lá havia quase 4 horas. Ele anotou confuso. Quando aproximou a luz para examinar o crânio, notou algo ainda mais estranho. As pálpebras da menina estavam tremendo. Um movimento rápido, quase imperceptível, mas real. Reflexo pós-morte? Talvez. Ricardo respirou fundo e tentou ignorar, até que ouviu um barulho seco. Tac! Era a mão da menina batendo contra a mesa. Leve, mas nítido. Ele congelou. Sentiu o coração bater no pescoço. A mão estava exatamente onde ele havia deixado, mas agora, virada para o lado. Ricardo levantou a própria mão para conferir se estava tremendo. Estava. "Deve ser espasmo", murmurou, tentando se convencer. Puxou a gaveta de instrumentos, mas antes que pudesse pegar qualquer coisa,
Alguém segurou o pulso dele. Frio, pequeno, firme. Ele olhou para baixo. A mão da menina estava envolta no seu pulso. Sem dúvida, sem tremor, sem espasmo. Ela estava segurando. Ricardo tentou puxar o braço de volta. Nada. A garotinha tinha a força de alguém vivo. Foi então que ela abriu lentamente os olhos, pretos, vazios, fixos nele. A boca se abriu num sussurro rouco, cheio de ar que ela não tinha. Não foi acidente. Ricardo sentiu as pernas travarem. Como assim? Os olhos dela começaram a lacrimejar. Algo impossível num corpo morto. Ele me viu atravessar e acelerou. Ricardo recuou, mas a mão dela o segurava ainda mais forte. A ponta dos dedos dela começou a ficar roxa, como se estivesse forçando o músculo morto a se mover. A menina puxou seu braço para perto e sussurrou quase sem voz. Ele voltou. Ele está lá fora, esperando o corpo sair. A porta do necrotério, a mais pesada do prédio, fez um som profundo. Cá! Como se alguém do lado de fora tivesse empurrado devagar. Ricardo olhou para a porta, depois para a menina. Mas quando piscou, a mão dela soltou. O braço caiu imóvel. Os olhos fecharam. Totalmente morta outra vez. Ele correu até a porta, trancou com a chave e empurrou uma maca na frente. Quando voltou à mesa, havia algo no chão, do lado da mesa de autópsia. Uma marquinha de mão infantil feita no chão frio, como se mãos sujas de sangue tivessem acabado de correr para ali e parado. E no relatório da menina, alguém tinha escrito uma frase nova, em letra de criança. Ele ainda está perto. Depois de tantos casos estranhos, o necrotério começou a ganhar uma fama silenciosa entre os próprios funcionários. Alguns diziam que os corpos se mexiam, outros que ouviam passos quando estavam sozinhos. Mas havia um detalhe que todos comentavam, mesmo sem coragem de admitir em voz alta. Na sala de preparo, nenhum corpo parecia realmente sozinho. E foi nessa sala, a mais antiga, a mais fria e a mais evitada do prédio, que trabalhava o homem responsável por dar o último cuidado aos mortos. Um funcionário discreto, calado, mas conhecido por um hábito estranho que ninguém entendia de verdade. E é justamente sobre ele que vem a próxima história. Relato: o maquiador que conversava com os mortos. Elias trabalhava há 16 anos como tanatopraxista. Ninguém fazia um preparo tão cuidadoso quanto ele. Penteava, maquiava, arrumava as mãos, limpava o rosto, sempre falando com os corpos, como se fossem velhos amigos que voltaram só para uma última visita. No começo era apenas um hábito para manter a sanidade. Depois virou rotina, até que um dia virou resposta. Tudo começou numa madrugada chuvosa, quando chegou o corpo de uma senhora chamada Dona Célia. Tinha morrido sozinha no apartamento, encontrada pela vizinha. Rosto cansado, olhos fundos, boca marcada pelo tempo. Elias a colocou na mesa metálica, acendeu o abajur lateral e começou seu trabalho falando como sempre. Calma, Dona Célia. Vamos deixar a senhora bonitinha. Enquanto passava a base no rosto dela, sentiu uma coisa estranha, um arrepio quente na nuca, diferente do frio habitual da sala. Ele parou, olhou em volta. Nada. Continuou. Penteou o cabelo branco com todo cuidado, como se estivesse arrumando a própria mãe. Foi então que ouviu. Obrigada, meu filho. A voz era fraca, distante, mas perto o suficiente para ele sentir o sopro no ouvido. Ele deixou a escova cair. Ficou parado, o coração batendo na garganta. Tem alguém aí? Perguntou sem coragem de olhar para o corpo. Silêncio. Ele respirou fundo, achando que era cansaço. Tentou continuar, mas quando levantou o rosto da senhora para ajustar a mandíbula, os olhos dela estavam abertos. Não de forma violenta como espasmo, mas suave, como se tivesse acordado de um cochilo. Elias recuou, mas não correu. Parte dele já esperava aquilo há anos, como se sempre soubesse que algum defunto, em algum momento,
iria responder suas conversas. A boca da senhora se moveu milimetricamente. Você é gentil. Ninguém foi gentil comigo há muito tempo. O ar ficou pesado atrás dele, como se algo invisível tivesse entrando na sala. Elias deu um passo para trás, tremendo. O que a senhora quer? Os olhos dela se mexeram, devagar, fixando nele com uma calma impossível. Só conversa. Você me tratou como gente. Posso ficar aqui um pouco? Elias sentiu as lágrimas subirem. Ele não tinha família, não tinha visitas, não tinha ninguém esperando por ele em casa. A sala de preparo era o único lugar onde ele se sentia necessário. Ele voltou a pegar o pincel, as mãos tremendo. Pode ficar quanto quiser. Os olhos da senhora se fecharam sozinhos, como se ela estivesse satisfeita. Elias continuou trabalhando, agora em silêncio, mas sabendo que não estava sozinho. Naquela noite, enquanto arrumava a maquiagem, ele ouviu passos atrás de si. Passos lentos, descalços, muitos. Ele virou devagar. E no canto da sala, onde a luz não alcançava, havia várias silhuetas paradas, imóveis, como sombras humanas alinhadas, apenas observando. Elias sorriu, mesmo com o medo no estômago. Boa noite. Podem vir todos. Eu deixo. Desde então, o necrotério nunca mais ficou silencioso. Elias conversava com cada corpo, e alguns respondiam. Não com sustos, não com gritos, mas com a tranquilidade de quem finalmente tinha alguém para ouvir. Depois daquela noite, ninguém mais olhou Elias da mesma forma. Alguns tinham medo, outros achavam que ele tinha enlouquecido. Mas quem presenciava a sala de preparo no silêncio da madrugada sabia a verdade. Os mortos gostavam dele. E pior, eles respondiam. A direção nunca admitiu oficialmente o que acontecia ali, mas todos os funcionários perceberam que, depois de Elias, os corpos começaram a chegar. Diferentes, mais leves, mais arrumados. Como se alguém ou alguma coisa estivesse cuidando deles antes mesmo de chegarem às mãos humanas. E foi exatamente numa madrugada seguinte, quando a equipe achou que já tinha visto de tudo, que aconteceu um dos casos mais inexplicáveis do necrotério. Um caso que ninguém jamais conseguiu entender, nem mesmo Elias. Próximo relato. O corpo que voltou arrumado da câmara fria. A equipe inteira do necrotério lembrava bem daquele corpo. Homem, aproximadamente 60 anos, encontrado caído na rua, sem documentos, sem identificação, sem família. Chegou sujo, com as roupas rasgadas, o rosto marcado pela violência da vida. Ninguém sabia seu nome, e talvez por isso ele parecia ainda mais sem dono. Ricardo, o legista, fez os primeiros registros e pediu que o levassem para a câmara fria enquanto esperava a liberação do exame. A gaveta dele era a número 9, tudo normal, tudo quieto. Até que, 3 horas depois, o plantonista abriu a porta da câmara para guardar outro corpo e chamou por Ricardo, pálido, apontando para a gaveta. Você mexeu nele? Não. Por quê? Quando abriram a gaveta, os dois sentiram o sangue gelar. O corpo estava arrumado, perfeitamente limpo, rosto lavado, cabelos penteados para trás, barba aparada, como se alguém tivesse passado lâmina e espuma. As mãos, que chegaram sujas e enrijecidas, estavam cuidadosamente cruzadas sobre o peito. E o mais estranho, o homem estava usando uma camisa limpa, dobrada com perfeição, totalmente diferente da que chegou. Isso não estava assim, disse o plantonista tremendo. Ricardo conferiu os registros. Ninguém tinha entrado ali. Ninguém tinha autorizado qualquer procedimento. E Elias, o maquiador, estava de folga. Alguém entrou? Não. As câmeras estavam funcionando. Não passou ninguém. Os dois se entreolharam, sentindo a sala ficar mais fria do que o normal.
Ricardo decidiu remover o corpo para a mesa de exame, mas quando abriu a gaveta por completo, viu algo que fez sua respiração travar. O corpo estava sorrindo. Não um sorriso macabro, forçado pelos músculos pós-morte. Era leve, natural, como se tivesse sido arrumado por alguém que queria deixá-lo bonito. "Isso tá errado", murmurou o plantonista. "Isso tá muito errado." Ricardo engoliu seco, mas a pior parte ainda estava por vir. No interior da gaveta, no espaço vazio onde o corpo tinha ficado deitado, havia um objeto dobrado com cuidado. Um lenço branco, limpíssimo, sem poeira, sem sangue, com cheiro de sabonete. E bordado na ponta, com letra fina e antiga, havia um nome: Elias. O maquiador não estava lá. Ninguém viu ele chegar. As câmeras não mostraram ninguém entrando, mas o lenço era dele. Ricardo reconheceu imediatamente. E o corpo, agora perfeitamente preparado, parecia olhar para eles com gratidão silenciosa, como se estivesse orgulhoso. Ricardo chamou Elias por telefone, a voz trêmula. "Elias, você esteve aqui hoje?" "Hoje? Não, estou em casa desde ontem. Por quê?" Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. "Porque alguém fez o seu trabalho aqui dentro." "Impossível", Elias respondeu. "Só eu e você sabemos como arrumo as mãos cruzadas daquele jeito." Ricardo olhou para o corpo, para o lenço, para o sorriso. Antes que pudesse responder, ouviu a voz de Elias pelo telefone, mais baixa, quase sussurrando. "Ricardo, você deixou a gaveta 9 aberta?" Ricardo sentiu a nuca gelar. "Não, porque eu estou ouvindo alguém bater dentro dela." E logo depois do silêncio, Ricardo ouviu também: toque, toque, toque. 3 batidas leves, educadas, como se alguém estivesse pedindo para sair. Depois desse caso, ninguém mais entrou na câmara fria sozinho, e o nome de Elias começou a aparecer onde não deveria, em corpos que ele nunca tocou, em objetos que surgiam do nada, em lugares onde ninguém deveria estar. E foi justamente quando começaram a investigar essas aparições que o necrotério registrou um dos episódios mais assustadores da história do prédio. Próximo relato: a voz que chamava os funcionários pelo nome. O necrotério já era conhecido pelos barulhos estranhos. Portas que rangiam sozinhas, passos na sala vazia, som metálico vindo das gavetas. Mas nada assustou tanto os funcionários quanto a voz. Tudo começou numa madrugada calma, quando o vigia noturno, Júlio, estava passando pelo corredor principal. Ele caminhava devagar, conferindo os cadeados, anotando horários, cumprindo o protocolo de sempre. Até que ouviu alguém sussurrar seu nome. "Júlio!" Ele parou imediatamente. O som era claro, próximo, suave, e vinha do setor das câmaras frias. Ele tentou manter a calma e respondeu: "Quem tá aí?" Silêncio. Ele olhou as luzes, todas acesas, nenhum movimento. Continuou andando, mas poucos passos depois ouviu de novo: "Júlio, vem cá." O sangue dele gelou. A voz era de criança, uma voz que parecia sair de trás da porta, mas ao mesmo tempo parecia ecoar dentro da cabeça dele. Ele se aproximou devagar da câmara fria. As lâmpadas começaram a piscar, uma a uma, como se algo estivesse drenando a energia do prédio. Quando tocou na maçaneta gelada, a voz mudou completamente. Não era mais uma criança. Era um homem adulto, rouco, ofegante. "Abre!" Júlio deu um salto para trás. Nesse momento, a porta da câmara fria tremeu 2 vezes. Toque, toque. Como se alguém estivesse batendo do lado de dentro, educado, como se estivesse pedindo permissão para entrar. Júlio recuou, apavorado. Na mesma hora, a sala de preparo ao lado acendeu sozinha. E o auxiliar de necropsia, Roberto, saiu correndo de lá pálido. "Você ouviu?" Ele gritou. "Uma voz me chamou pelo nome, dentro da sala."
Eu achei que era você, Júlio. Júlio balançou a cabeça. Ambos estavam tremendo. Foi então que ouviram um terceiro chamado, vindo do corredor escuro. Elias! Os dois congelaram. Elias não estava de plantão. Não estava no prédio. A voz repetiu, mais clara. Elias, volta aqui. Roberto segurou o braço de Júlio desesperado. Isso não é normal. Não é gente viva fazendo isso. Não é eco, não é vento. Não é nada daqui. Ambos ouviram passos lentos aproximando-se pelo corredor. Passos arrastados, pesados, metálicos. Como se o chão estivesse sendo riscado por algo enorme sendo arrastado. As luzes se apagaram. Tudo virou escuridão. E de dentro da escuridão, a voz chamou de novo. Agora, repetindo os dois nomes. Júlio, Roberto. O som parecia vir de todas as paredes ao mesmo tempo. Quando as luzes finalmente voltaram, não havia ninguém no corredor. Mas no chão, bem no centro, havia algo que fez os dois quase desmaiarem. Um crachá de identificação, velho, amarelado, com um nome que nenhum deles reconhecia. Nome do funcionário, Caio Martins, tanatopraxista, data de falecimento, 2004. Alguém que já tinha morrido e que aparentemente ainda sabia chamar os outros pelo nome. E se você acha que tudo isso já era perturbador, espere até ouvir o próximo caso. Um relato envolvendo um técnico que descobriu que no necrotério algumas vozes não ficam presas aos corpos, ficam presas nos aparelhos. Prepare-se, porque agora vem. Próximo relato. A gravação que ninguém consegue apagar. Eu trabalhava havia 4 anos no necrotério municipal, responsável pela manutenção das câmeras, computadores e gravadores da sala de autópsia. Era para ser um trabalho simples: ajustar o áudio, revisar arquivos, trocar HD quando começava a dar erro, até que um dia, um aviso vermelho apareceu na tela. Arquivo corrompido. Não foi possível apagar. Pensei que fosse só defeito no sistema. Sempre acontece. Mas quando abri o arquivo para ver o que estava travando o servidor, o sangue gelou. O vídeo mostrava a sala de autópsia vazia. Totalmente vazia. Só que no minuto 2:13, alguém começou a falar. Uma voz masculina, rouca, quase esmagada por um chiado estático, sussurrou. Eu ainda estou aqui. Eu pausei, voltei, avancei. A sala estava vazia em todos os segundos. Nenhum corpo sobre a mesa. Mesmo assim, a voz continuava. Como técnico, minha primeira reação foi checar de onde aquilo veio. Microfone externo, vazamento de outra câmera, mas as outras estavam desligadas. Eu, então, chamei a legista que estava de plantão, doutora Denise. Ela olhou o vídeo comigo, branca como papel. Na terceira repetição do áudio, ela finalmente murmurou. Essa voz parece a dele. De quem? Perguntei. Ela respirou fundo. Do rapaz que estava na sala naquele dia. O da morte suspeita. Ele morreu pedindo ajuda. E a gente nunca descobriu quem fez aquilo com ele. Só que aí, uma coisa pior aconteceu. Quando tentamos fechar o vídeo, o arquivo abriu sozinho de novo. E dessa vez, a voz estava mais clara, como se estivesse falando diretamente no microfone. Por favor, me escutem. Ele ainda está aqui. A doutora Denise saiu da sala imediatamente, tremendo. Eu fiquei, por obrigação, tentando apagar o arquivo. Apaguei. E o vídeo voltou. Formatei o HD. E ele reapareceu no novo disco. Desliguei o servidor. Quando religuei, o arquivo estava lá, sozinho, com a data atualizada. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Na última vez que dei play, a câmera, que nunca tinha falhado, captou uma coisa impossível. Atrás da mesa de autópsia vazia, a silhueta de um homem. Imóvel, cabeça baixa. Como se tivesse sido gravado ali, naquela hora, apesar da sala estar trancada. E a voz final, sem chiado, sem distorção, sem dúvida alguma, disse: apaga meu corpo, não meu nome. Conta pra eles. Conta o que ele fez comigo.
Eu levantei da cadeira, bati a porta, saí. Na manhã seguinte, tentei de novo apagar o arquivo, mas agora ele tinha um nome novo. Não ignora de novo MP4. E até hoje, todas as madrugadas, ele volta, mesmo quando desligam tudo. Mesmo quando tiram o servidor da tomada, o arquivo sempre aparece e a voz fica mais clara toda vez. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de encarar o que a maioria prefere ignorar. Os relatos que você viu hoje são apenas uma pequena parte do que acontece nas sombras do necrotério. Se sentiu o frio na espinha, curta, comente e compartilhe. E lembre-se, nem tudo que morre fica em silêncio.